Mas agora que estamos entrando nas 10 principais coisas que você não sabia sobre futebol, a coisa vai ficar louca. E se eu te dissesse que alguns dos maiores clubes de futebol do mundo tentaram arruinar o esporte? A Superliga Europeia. Um super fracasso, 12 dos principais times do mundo. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, os times de Manchester. Praticamente todos os times realmente relevantes fizeram algo louco. Do nada, foi anunciado que todos eles concordaram em deixar seus países e formar a Superliga Europeia. No começo eu pensei, isso é sensacional. Digo, todos os maiores nomes do futebol jogando uns contra os outros constantemente, e seria super competitivo. O vencedor da liga ganharia 470 milhões de dólares. Parecia uma ideia insana no papel. Mas, poucas horas após o anúncio, fãs ao redor do mundo causaram um caos absoluto. Já era hora de alguém falar sobre os parasitas neste clube. Protestos sem parar. Fãs literalmente invadindo estádios. Todo mundo ficou porque seus clubes favoritos estariam jogando do outro lado do mundo, e os fãs sentiram que os donos só se importavam com o dinheiro que a liga ia gerar, e não com eles. Mas a agitação de todos realmente fez uma enorme diferença. Porque em poucos dias, a Superliga se transformou em um super fracasso, e toda a iniciativa foi cancelada. Eu quero pedir desculpas a todos os torcedores do Liverpool Football Club pela perturbação que causei nas últimas 48 horas. Droga! Os fãs realmente derrubaram o governo do futebol. O futebol é o esporte mais popular do mundo. Mas tanta gente se unindo me fez pensar: quão popular é o futebol comparado a outros esportes? No número 9, dê uma olhada neste mapa. Qualquer país que está em cinza, claro, assiste a futebol acima de tudo. Então, a menos que você seja da China, Austrália, Canadá ou dos Estados Unidos, é provável que eu saiba qual é o seu esporte favorito. Mas vamos colocar alguns números nisso. Conforme subimos na lista, você pode ver os fãs estimados de cada esporte começando a aparecer. Temos beisebol com cerca de 500 milhões de fãs. Basquete com 700 milhões. Pelo menos, hóquei e cricket ultrapassam 1 bilhão. Mas no topo, temos o futebol com cerca de 3,6 bilhões de fãs. No mundo todo. Meu Deus! Isso é quase metade da população do planeta! Agora eu entendo por que um jogador como o Ronaldo é a pessoa mais famosa no Instagram. Mas aposto que você não sabia que existe uma regra do futebol com o nome dele. A regra de Ronaldo. No número 8, a regra de Ronaldo não é uma coisa boa. Ela aconteceu por causa de seu retorno ao Manchester United. Embora ele fosse esperado para ser uma estrela, seu ego causou problemas com seus colegas de equipe. Jogar mal o fez ir para o banco. E o contrato de Ronaldo, que rendia 500 mil dólares por semana, um nível totalmente diferente comparado ao de seus companheiros e que os deixava com inveja, forçou o clube a mudar suas regras. Como esse tipo de dinheiro segurava o clube e garantia milhões para Ronaldo, mesmo que o Manchester United não sentisse mais que ele valia isso, nenhum outro clube estava disposto a pagar tanto por ele. Então, o Manchester deixou Ronaldo sair de graça, apenas para que ele não fosse mais uma distração. E eles também baniram todos os jogadores do Diabos Vermelhos, de qualquer habilidade ou status, de ganharem mais de 240 mil dólares por semana, chamando-a de regra de Ronaldo. Droga! Ronaldo realmente mudou o clube para sempre. A linha de 2 pontos. Mas e se eu te dissesse que a MLS está prestes a mudar o futebol para sempre? Tenho certeza de que todos nós já vimos gols loucos como este. Mas o problema é que eles não acontecem com frequência, porque os jogadores não têm motivos extras para chutar de tão longe. Até agora. Rumores de uma linha de 2 pontos, que seria um arco semelhante à linha de 3 pontos no basquete, estão agora sendo discutidos no esporte. Os fãs de futebol estão cansados de a MLS não ser tão divertida quanto outras ligas importantes. Então a adição de uma linha de 2 pontos não apenas encorajaria os jogadores a tentarem jogadas ridículas, mas também tornaria os jogos de futebol mais cheios de ação e com mais gols. Eu finalmente compraria ingressos para futebol. O card de novato de Pelé. Mas algo que eu não posso comprar é a peça de memorabilia mais lendária da história do futebol. No número 6, há quase 70 anos, Pelé se tornou um dos primeiros jogadores icônicos do futebol.
Ainda adolescente, os treinadores já previam que ele se tornaria o maior jogador de futebol do mundo. Então, Pelé não apenas garantiu uma vaga na seleção brasileira em 1958, mas também oficialmente ganhou seu próprio card de novato. Mas ninguém sabia o que este item estava destinado a ser. Simplesmente porque Pelé superou todas as expectativas e se tornou um GOAT. O valor de sua memorabilia disparou, e o que parecia apenas um pedaço de papelão com sua foto se tornou o primeiro card de futebol a ser vendido por mais de $1 milhão. Agora, isso é definitivamente muito dinheiro, mas no número 5, e se eu te dissesse que um jogador de futebol acidentalmente fez um fã valer $40 milhões? O garoto da bola milionário. Este é Charlie Morgan, também conhecido como o garoto da bola do Swansea, e sua jornada para se tornar um milionário começou com esta jogada. Isso é imperdoável, e tudo porque aquele moleque levou uma surra. O jogador do Chelsea, Eden Hazard, não apenas foi expulso do jogo, como a situação se tornou tão viral que Charlie passou de algumas centenas de seguidores para 100 mil da noite para o dia. Então ele começou a usar sua nova fama para promover sua marca, e ela rapidamente se tornou a bebida alcoólica que mais cresce e a mais popular em todo o Reino Unido, a vodka. Sua aparência luxuosa e sabores coloridos fizeram todas as celebridades quererem prová-la. O ícone do futebol Ronaldinho adora a bebida. Jake Paul até tatuou a vodka. E com esta vodka vendendo milhares de garrafas por dia, o patrimônio líquido estimado de Charlie agora é de mais de $48 milhões. Tudo porque ele levou uma surra. Droga, quem diria que levar uma surra faria alguém ficar rico? Mas acho que uma pergunta melhor é: quem é o barbeiro deste homem? Este é o corte de cabelo mais feio da história do futebol. Mas a história por trás dele é ainda mais ridícula do que parece. O corte de cabelo de Ronaldo Fenômeno. No número 4. Este Ronaldo é do Brasil e dominou o futebol nos anos 90. Mas à medida que ele se tornava um dos maiores de todos os tempos, as expectativas atingiram novos patamares e a pressão acabou o forçando a ir para o hospital. Do nada, Ronaldo começou a sofrer com convulsões, bem como com lesões devastadoras, mas os médicos não conseguiam explicar o motivo. Então eles liberaram seu retorno ao futebol, porque a Copa do Mundo de 2002 estava chegando, e tudo o que Ronaldo queria era se concentrar em trazer a vitória para seu país. Mas tudo o que os outros conseguiam falar eram as suas preocupações de saúde. Então ele teve a distração perfeita. Lembro que tive uma pequena lesão e todo mundo estava falando sobre essa lesão. Então cheguei ao treino com aquele cabelo. Todo mundo falava sobre o cabelo e esquecia das lesões. Então isso me ajudou muito naquele momento. E embora este corte de cabelo parecesse que ele estava apenas tentando se tornar um meme, o que aconteceu fez com que todos, incluindo Ronaldo, esquecessem seus problemas de saúde e em vez disso zombassem de seu cabelo. Então ele pôde jogar o jogo sem pressão e levou sua equipe à vitória. Como um desenho animado famoso, sabe como eu chamei? Eu chamei de O Corte de Cabelo dos Illuminati. Sim, porque eu acho que havia algum tipo de poder secreto em como você venceu. O cara realmente disse que o corte de cabelo era estranho. Mas definitivamente não é tão estranho quanto o que os futeboys costumavam ser. A história dos futeboys. No número 3. Hoje tenho certeza de que você acha normal chutar isso por aí. Mas e se eu te dissesse que há quase 200 anos eles usavam bolas de couro mais pesadas como esta? Digo, não parece tão estranho, certo? Bem, o esporte vai muito mais longe no tempo, e o que eles usavam nos tempos antigos é assustador. Disse que, durante os jogos de futebol azteca, as competições se tornavam brutais, porque a vida de cada time estava em jogo, literalmente. E se seu time perdesse, bem, tem sido sugerido que o time perdedor era sacrificado, e crânios ou cabeças inteiras eram usadas como bolas. Se for verdade, provavelmente servia a um propósito ritualístico. E com isso, eu nunca mais vou pedir a ninguém para me dar uma cabeça de novo. Mas sério, as bolas de futebol melhoraram um pouco depois disso, quando as crianças começaram a inflar bexigas de animais como balões e chutá-las. Ok, cara, agora eu já vi de tudo. Tipo, nunca pensei que seria tão grato por bolas, cara. Pelo menos na última Copa do Mundo, as bolas de futebol mais avançadas tecnologicamente da história foram criadas. Elas tinham sensores de movimento, detecção de impedimento, rastreamento de estatísticas. As bolas eram tão avançadas que enviavam dados 500 vezes por segundo para uma sala cheia de árbitros que faziam as decisões sem sequer estarem em campo.
Mas o torneio teria acontecido se eles soubessem que o evento mataria milhares de pessoas. A Copa do Mundo de 2022. No número 2, a Copa do Mundo de 2022 não foi o que você pensava que era. O torneio estava sendo planejado há 13 anos para se tornar o maior evento de futebol de todos os tempos. E embora muitos se perguntassem por que um país pequeno como o Catar se tornou o sortudo a sediá-lo, é tudo porque eles prometeram construir o estádio mais louco da história do futebol. Agora, não me entenda mal, este lugar parecia incrivelmente insano, porque precisava ser. O número esperado de fãs que apareceria era de 1,5 milhão de pessoas, mais da metade da população inteira do Catar. Então, apenas para acomodar tantos corpos, toda a área também precisou ser reformada com vilas, hotéis e até navios de cruzeiro. Mas o trabalho pesado que os trabalhadores foram forçados a fazer foi desumano e virou notícia em todos os lugares. Alegações de abusos de direitos humanos também fazem parte da história, em torno deste evento esportivo de vários bilhões de dólares. Defensores trabalhistas dizem que trabalhadores migrantes que construíram os enormes estádios de futebol suportaram condições insalubres em calor extremo. Lesões e mortes foram relatadas. Aparentemente, os migrantes foram forçados a concluir tarefas a 122 graus Fahrenheit, cerca de 50 graus Celsius, onde mal havia água ou comida. E os trabalhadores não apenas não podiam fazer pausas, os oficiais até retiveram seus passaportes e tornaram impossível para eles deixarem o país antes de o trabalho ser concluído. As coisas foram mantidas em silêncio, porque apenas 37 mortes foram relatadas como relacionadas à construção do estádio. Mas então, o número foi um pouco aumentado. Qual você acha que é o total honesto e realista de trabalhadores migrantes que morreram como resultado do que estão fazendo para a Copa do Mundo no total? A estimativa é de cerca de 400. E depois disso, a notícia finalmente se espalhou de que, desde que a Copa do Mundo foi anunciada, mais de 6 mil trabalhadores morreram. Droga, algo tem que mudar, porque se os fãs de futebol soubessem o que estava acontecendo, provavelmente teriam ficado mais loucos do que a vez em que uma multidão tentou queimar um time de futebol vivo. O motim de Saint-Étienne. No número 1, isso aconteceu aqui, porque os fãs sabiam que o Saint-Étienne precisava da vitória. Caso contrário, seu clube sofreria uma das coisas mais embaraçosas que um clube poderia enfrentar, ser expulso de sua liga e enviado para uma divisão inferior. Então, com o jogo empatado, tudo o que o clube tinha que fazer era não deixar este homem marcar. E bem, Bamba chutou a gol, como fez contra o Sochaux, na rodada anterior. Desastre para as... tem fãs jogando sinalizadores acesos no vestiário de um time de futebol. O estádio está pegando fogo. Preciso da polícia. Preciso de bombeiros. Preciso de uma equipe da SWAT. Por favor, se apresse. Sim, a situação ficou tão fora de controle que fãs e policiais brigaram até o fim. Jogadores ficaram feridos. Até o estádio foi completamente destruído. Simplement le dégoût. Aujourd'hui, des enfants qui ont été gazés, c'est insupportable. C'est plus du sport, c'est des... Ça ne doit pas se faire les débordements, hein, mais moi je les comprends, les supporters. Hein. Moi je viens de Dunkerque pour les supporter. Là, ce soir, on est tous écœurés. Então, esta se tornou uma das derrotas mais violentas da história do futebol. Mas todo mundo comete erros, até Ronaldo, Messi e Neymar. E isso lhes custou milhões. Carros de luxo sendo destruídos, comprando coisas ilegais, sendo roubados sob a mira de uma arma. E aí está, 20 curiosidades insanas que provam que o futebol não é nada do que você pensava. Mas a verdade é, a história é ainda maior. A polêmica que quase acabou com a Copa do Mundo, o massacre de milhares de trabalhadores por causa de um torneio, a guerra de torcidas que incendiou um estádio. Eu sei que você ficou chocado com essas 20 histórias, mas o que eu acabei de te contar é só o começo. O futebol esconde segredos ainda mais bizarros, e eu tenho a história completa para você, com detalhes exclusivos. Para não perder os novos vídeos e novas curiosidades, curta esse vídeo, siga meu perfil e ative as notificações. Você não vai querer ficar de fora. O próximo vídeo vai ao ar na semana que vem.